Glórias a Deus, a paz do Senhor, que o Senhor abençoe o seu lar, sua família, em nome de Jesus. Queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Todos os dias às 6 da manhã eu tenho postado um vídeo para nós cada dia mais crescermos e aprendermos da palavra de Deus. E a palavra que eu trago hoje se encontra lá em Gênesis, no capítulo 10, versículo 8, que diz assim: E Cuxi gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Pelo que se diz, como Nimrod poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reinado foi Babel. Babel significa misturado ou confusão. Lá no capítulo 11, diz assim, e era toda a terra uma mesma língua e de uma mesma fala. Nós vemos aqui que Nimrod dominou esse povo naquela época, né? Então, quando Deus, isso aí foi depois do dilúvio, né, que é a geração de Noé. Quando Deus falou para o homem assim, crescer e multiplicar e espalhar na terra, ele falou para o homem o quê? Crescer horizontalmente. Só que o povo começou a pensar, bom, os nossos avós, os nossos antepassados, né, sofreram com um dilúvio, matou todo mundo, então nós somos uma geração nova. Então, nós vamos fazer o seguinte, no versículo 2, 11, versículo 2 diz assim, aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E eles começaram a falar, viu, vamos fazer tijolos? Vamos construir uma torre? Porque o pensamento deles era assim, vamos construir uma torre que nós venhamos conseguir passar, alcançar o céu, porque se chover, estou conjecturando, irmão, se chover, nós não vamos mais morrer, tá? Afogados, porque nós vamos construir uma torre tão grande, alta, que as águas não vão poder nos alcançar. O pensamento deles era isso. Então, que nem no versículo 3 ele fala lá, e disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimamos-nos bem, e foi o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, eia, edificamos nós uma cidade, cuja uma torre, um cume toque nos céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre toda a face da terra. Isso é, o homem não queria ser espalhado. Ele estava desobedecendo uma ordem do Senhor, que Deus falou, espalhem, crescei e multiplicai. Como Deus mandou o homem espalhar horizontalmente, o homem quis fazer o quê? Crescer verticalmente. E isso, o que aconteceu? Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam edificando. Deus olhou assim e falou, não, vamos descer, vamos ver o que esse povo está fazendo. Quando chegou lá, o povo estava o quê? Ele estava vendo? Olhou, começou a olhar a cidade. Uma torre sendo construída, né? E o Senhor disse, olha o que o Senhor disse no versículo 6. Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrições para tudo que eles intentarem fazer. Isso é, Deus falou, olha, esses homens, eles estão pensando em si próprio. Eles mesmos estão sem uma direção. Então eles estão querendo fazer aquilo que eles querem fazer. E muitas vezes, irmãos, no nosso meio, tem pessoas que querem fazer aquilo que o seu ventre está querendo. Muitas vezes não obedece a Deus, não obedece um conselho, não obedece a fala do pai ou da mãe que quer dar um conselho, filho, não faça isso, filho, sai desse relacionamento, filho, esse negócio não dá certo, essa pessoa não é bacana, não é uma boa pessoa, e muitas vezes a pessoa não obedece o pai e a mãe e entra em situações a qual vai fazer o quê? Vai sofrer. Vai sofrer. E veja, no versículo 7 fala assim, eia, desçamos, isso é, Deus falou o quê? Vamos descer lá e vamos confundir a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. E foi assim que aconteceu, né? Deus confundiu a língua por quê? Porque o povo já estava ali em desobediência novamente. Se o povo tivesse obedecido, vamos multiplicar a terra,
né? Vamos multiplicar a nossa geração, espalhar na terra. Você vai para uma cidade, vai construir uma cidade ali, eu vou povoar em tal lugar. Mas não, o povo queria ficar ali, no meiozinho deles. Não queria crescer, se espalhar. O que Deus fez? Deus muitas vezes, irmãos, intervém na nossa vida para que nós venhamos crescer. Deus muitas vezes intervém até no negócio, em algo, para nos fazer crescer, para mostrar, ó, me obedeça, seja obediente, e você vai ver que eu vou te ajudar, que eu vou te abençoar. Então, amado, o princípio aqui é nós abençoarmos quem? A Deus. Né? Não adianta que nem Nimrod ser um grande caçador, mas não ser obediente a Deus. Não adianta a pessoa ser um homem de oração, uma mulher de oração, mas não obedecer ao Senhor. Primeira coisa, nós temos que obedecer, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, querido? Então vamos obedecer ao Senhor. Leia, é interessante essa passagem aqui. Foi onde Deus confundiu a língua de todos. Né? Uns começou a falar inglês, outros começou a falar português, outros começou a falar africano, polonês, confundiu a língua de todo mundo. Aí foi onde o povo o quê? Se espalhou. Como é que você vai estar com uma pessoa? Sabe o que nós aprendemos aqui? Você tem que conviver com pessoas que falam a sua mesma linguagem, fala a sua mesma, como se diz, tem a mesma fé, crê no Deus que você crê. Entendeu? Então tenha cuidado com certas amizades, que certas amizades podem confundir a sua mente, confundir o seu coração. Amém? Então procure fazer amizade com pessoas que têm a mesma fé que você tem. Se essa pessoa tem fé, se grude nela, vamos junto, vamos caminhar e você vai ver que Deus irá te dar a direção. Amém? Quero orar. Pai, abençoa teus filhos, que nós possamos entender e compreender a tua palavra, e que o Senhor venha nos dar direção em tudo que nós vamos fazer. Senhor, eu oro em favor deles, abençoando eles, crendo na vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e te proteja, no nome de Jesus. Amém e amém.